mais um assunto interessante e de interesse da população. E é um assunto que coloca medo na população. Estou aqui com a especialista em endoscopia digestiva e colonoscopia, Senise Gayer. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mário. É um prazer estar aqui com você. Vamos ver se eu consigo tirar o medo do pessoal agora. Vamos ver, hein? Então, colonoscopia e endoscopia digestiva. Mitos e verdades. Eu vejo tanta gente ter medo desse exame. É verdade. É um exame invasivo. Sim. É um exame que você tem que fazer uma preparação um tanto quanto chata e complicada, mas o exame dura meia hora. As pessoas são sedadas, que é um risco, e as pessoas consideram isso um risco. Me fala a respeito, primeiro, da endoscopia digestiva. Por que precisa, quando é preciso fazer e qual o objetivo deste resultado? Eu acho que esse medo da endoscopia, né, já virou lenda, porque realmente há 40 anos atrás era muito diferente. Então você não tinha o equipamento que você tem hoje, a sedação que você tem hoje e a segurança. Então o pessoal fazia mesmo acordado, tinha dor e era um show de horror, eu tenho que concordar. Mas isso mudou, hoje não é mais assim, né? Hoje a gente tem equipamentos bons, finos, a tecnologia está aí, os medicamentos cada vez mais modernos. Então, o que você quer fazer com o sedativo? É que ela não sinta dor e que ela também esqueça esse período do exame. Então, ocorre uma amnésia retrógrada. Por isso que a pessoa fala, nossa, mas eu não sinto nada. E eu sempre brinco, quando a pessoa fala assim, eu tô com medo, eu falo assim, ai que bom, porque depois eu vou tirar um sarro, eu vou gozar de você. E realmente, a pessoa depois que faz o exame de endoscopia fala, mas era só isso. Era. A endoscopia digestiva alta, ela dura mais ou menos 10 minutos. E hoje não dá para você viver sem o diagnóstico e principalmente a prevenção, né, das doenças. A endoscopia, ela serve para o diagnóstico de qualquer doença que você possa ter. Então, dor de estômago, azia, má digestão, às vezes a pessoa fala, estou em empachamento, mas também para tratamento. Então, você não faz só o exame diagnóstico, como você pode fazer a biópsia, mas você pode investigar uma pessoa que tem sangramento, uma pessoa que tem anemia e também fazer procedimentos. Quais seriam esses procedimentos? Se uma pessoa está sangrando com hemorragia digestiva, você consegue, pela endoscopia, ir lá, determinar o local e colocar um remedinho. Então, a gente esclerosa aquilo. Pacientes que têm varizes de esôfago, a gente consegue fazer o tratamento não só com a esclerose, como a ligadura elástica, que são anéisinhos que a gente vai lá e liga aquelas veias para a pessoa não sangrar. A gente consegue colocar uma sonda para a pessoa se alimentar. A gente consegue fazer dilatação de estenose, por exemplo, às vezes algum entupimento, alguma coisa que estreitou no tubo gastrointestinal, a gente consegue dilatar. Então a gente tem inúmeras coisas, tirar pólipos. Pólipos são verruguinhas que você pode ter tanto no estômago quanto no intestino. Então hoje a gente tem uma série de procedimentos fáceis de fazer e que a gente evita muitas vezes uma cirurgia. Eu achei muito interessante você falar em varizes esofágicas, que é muito natural de quem tem hepatite C. Sim. Ou que tem uma cirrose hepática, não é isso? E essa cauterização, você faz também com anestesia? Sim, na verdade a endoscopia digestiva alta, a gente faz uma sedação consciente. O que é isso? A pessoa está dormindo, mas ela responde aos seus estímulos. Se você vai conversar, responde a estímulo doloroso, tudo isso. Nós temos um outro tipo de sedação, que é a sedação profunda, onde a gente faz um remédio a mais, vamos dizer assim. Só que para isso a gente precisa ter mais um médico na sala. Não necessariamente um anestesista, mas eu trabalho com anestesista e isso é uma segurança tanto para mim quanto para o paciente, né? Com certeza. Então, interessante. O Sócrates, o jogador do Corinthians, ele morreu porque não deu tempo de fazer a cauterização dessas veias. Ele acabou respirando o próprio sangue.
Tá. É interessante a gente ver. Então, a endoscopia também pode ser usada na emergência? Sim, sim. Aí existem algumas regras, né? O primeiro passo num paciente com hemorragia digestiva é você fazer a reanimação. Ou seja, ele tem que estar com uma veia calibrosa, passando soro, passando sangue. Aquele estômago tem que estar um pouco limpo. Às vezes a gente passa uma sonda para lavar, porque senão está cheio de sangue e você não enxerga nada, né? Sim. E você não tem que ser imediatamente. Você tem um tempo, nesses casos de hemorragia, até 12 horas para fazer o procedimento. Sim. Tá? Os casos de hemorragia digestiva alta em cirrótico são extremamente graves, ocorre uma mortalidade até 50% no primeiro episódio. Então, realmente é uma emergência, tem que ser feito, mas a estabilização clínica do paciente é o mais importante, para depois você partir para a endoscopia. Muito bom, eu sempre aprendo aqui nesse programa, é impressionante. Agora vamos falar de colonoscopia. Existe uma faixa etária que você deve fazer, ou isso é apenas quando vai fazer alguma pesquisa por algum motivo ou algum sintoma? Bom, isso também mudou muito, né? A medicina está mudando constantemente, sempre com mais coisas, e a gente tem que estar atualizado a isso. O câncer de intestino, ele mudou um pouquinho. A gente tem muito mais pacientes com câncer de intestino, provavelmente pela alimentação, pelo sedentarismo, e aquela coisa que só tinha em pacientes com mais idade, a gente está vendo que isso também mudou. Então, hoje, de rotina, como prevenção, a gente faz colonoscopia em todo mundo aos 50 anos. Eu costumo brincar, no dia do seu aniversário você ganhou de presente a colonoscopia. Então, todo mundo aos 50 anos tem que fazer colonoscopia, mesmo que não sinta nada, mesmo que não tenha história familiar. Se você tiver história familiar, é lógico que a coisa muda um pouquinho de figura. Então, assim, se o seu pai ou sua mãe, um deles teve câncer de intestino aos 50 anos, você vai começar 10 anos antes. Então, aos 40 anos, você começa a fazer o seu rastreamento. E é claro, quais são as indicações para fazer colonoscopia? Sangramento, diarreia, alteração de hábito intestinal, obstipação, afilamento das fezes, dor abdominal. Então também a gente tem indicações, não só como prevenção de câncer de intestino, mas tem outras doenças inflamatórias intestinais, que são indicações. Claro que a colonoscopia, não vou dizer que é uma maravilha. O exame é. O exame você dorme, não vê nada. É que você precisa de um preparo. Então você imagina que o intestino é um cano e você vai entrar com o aparelhinho. Se tiver cocô, se tiver fezes ali, você não está vendo. Então a gente pode errar o diagnóstico. Então, para fazer uma colonoscopia, a exigência é que o intestino esteja limpo, para que o exame seja perfeito. E também no exame, além de fazer o diagnóstico, a gente também consegue tratar patologias. Então, não só fazer a biópsia, mas também tirar os pólipos. E isso é muito importante. Por quê? Hoje, a gente acredita que o câncer vem de um pólipo. Então, você tem uma lesão lá, 5 anos, 10, você não sabe. Isso aí vai evoluir para um câncer de intestino. Então, quando você tira esse pólipo, você está cortando essa evolução. Então, e muitas vezes a pessoa até tem um câncer no início e que a gente consegue tirar durante o exame de colonoscopia. Interessante. Eu mesmo fiz 50 anos e não me dei esse presente. Então vou te dar. Muito obrigado. Eu tenho hoje 61 anos de idade e eu não tenho nenhum desses sintomas. Mas eu acho que eu vou ser obrigado a marcar alguma coisa com você. Então eu vou aproveitar e vou brincar. Aproveita que tá moço, bonito e forte e já faz uma colonoscopia de prevenção. Olha só, mas eu volto a repetir, esse programa me ensina muito. Os entrevistados todos trazem conteúdo e isso faz a diferença do nosso programa. Senise, eu só posso te agradecer a você ter aceitado o convite de uma forma tão agradável e nos trazer aí um conhecimento e uma entrevista muito agradável. Para agradecer você, eu vou lhe dar um vale rodízio de um sushi.
Ai, adoro. É o melhor de Bragança Paulista. É um convite especial para convidados especiais. Obrigada. E agora eu deixo a câmera para você se despedir. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, poder esclarecer e até tirar esse mito, né, esse medo da endoscopia. Me coloco à disposição para quem precisar conversar ou tirar dúvida. É só passar no consultório ou me mandar um e-mail que eu vou ter o prazer de te responder. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Finalmente, até o próximo programa.